Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e promessa é dívida, eu falei que eu ia estar aqui para fazer a análise do trailer de Spider-Man Far From Home, né? Eu falei no vídeo de ontem sobre Game of Thrones, inclusive tem a análise do primeiro teaser de Game of Thrones, eu vou deixar aqui nas informações nos vídeos sugeridos aí para vocês, então é só clicar e ir lá dar aquele confere maroto e já peço para deixar o like não só nesse daqui como lá e se inscrever se você não for inscrito. No vídeo de ontem eu falei que era Homecoming, só que não é Homecoming, Homecoming já foi. Esse aqui é o Far From Home. Eu vou fazer aqui a análise, não vai ser frame a frame, porque não tem necessidade nesse trailer, principalmente de frame a frame. Então eu vou comentar algumas coisas mais importantes aqui que eu consegui pescar pelo menos. E eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários também. A principal pergunta sobre esse trailer aqui é sobre em qual momento ele se passa. Se ele se passa antes de Guerra Infinita ou depois de Ultimato, né? Porque a gente tem esse problema aí. Em Guerra Infinita, o Homem-Aranha, todo mundo sabe, e todo mundo que assistiu pelo menos, ele morre. No estalar de dedo do Thanos ali, ele vira pó. E daí logo em seguida a gente tem o Ultimato, que pode reverter toda essa história. E aí a gente pode ter novamente o Homem-Aranha aí trabalhando e pulando aí em todos os prédios aí da vizinhança. Para comentar, vou deixar aqui do meu lado o computador com o trailer rolando e daí eu vou comentando, fazendo alguns comentários. Vocês vão ver aí, obviamente, na tela comigo, mas é só para, se eu estiver olhando aqui pro lado, não ficar estranho. Então, é isso aí, vamos começar. O trailer já começa aí mostrando como que é hoje em dia a relação entre o Peter Parker e a Tia May, né? A gente vê que eles têm agora uma relação de uma amizade muito forte. Ela sabendo quem é o Peter Parker, né? Que o Peter Parker é o Homem-Aranha, porque no final do Homecoming ela vê o Peter vestido de Homem-Aranha, então ela descobre que ele é o Homem-Aranha. Então eles estão um evento de caridade, né? Tá escrito ali Homeless, então é pro sem teto, né? Eles estão ali arrecadando fundos pro sem teto. E daí você pode ver que eles estão bem mais bem tranquilos aí um com o outro, mesmo o Homem-Aranha sendo o Homem-Aranha, né? O Peter Parker sendo o Homem-Aranha. Logo em seguida o Rap chega aí e um detalhe interessante, primeiro detalhe que eu quero fazer notar aqui é que este cheque, você pode ver ali na assinatura, tá escrito Pepper Potts, ou seja, essa grana vem aí dos fundos dos Starks, né? Como a Stark, aliás, que só tem ele. A Pepper, ela é a presidente, né? A presidenta aí de todas as indústrias que estão dentro do conglomerado do Stark. Então, por isso ela assina o cheque, mas essa grana aí parte de Tony Stark. Então, ele deu ali $500 mil para a causa aí dos Parker, né? Logo em seguida a gente vê aí o garoto se preparando aí, ele fala, ó, é uma viagem do colégio aí, ele tá comprando as coisinhas para ele levar para a viagem do colégio dele, tá arrumando a mala dele. Uma curiosidade interessante é que essa mala dele é a mala do tio Ben, porque tá escrito BFP. Então, Ben, provavelmente Franklin Parker, que é o nome do tio Ben, né? Voltando pro trailer, essa cena é uma cena muito interessante, porque a gente vê o Homem-Aranha, isso aí ele ainda tá em Nova York, né? E ele tá aí se pendurando. Só que ali atrás tem um edifício, e esse edifício, se vocês forem parar para perceber, é o edifício, é a Torre Stark, né? Era a antiga Torre dos Vingadores. Você pode perceber ali, ó, atrás ali onde tá o braço do Homem-Aranha, com a teia também, que ele faz aquela curva que a Torre Stark faz, né? Fazia, no caso. Só que no Homecoming, o Rap tava esvaziando, né, toda essa base aí, porque esse prédio aí provavelmente foi vendido, não faz mais parte do conglomerado Stark. Então ele está sendo reconstruído aí. Para ele estar aparecendo aí, alguma relevância ele tem que ter. O que será que tá pegando o lugar aí da Torre dos Vingadores, antiga Torre dos Vingadores e antiga Torre Stark também? O que pode ser? A gente pode pensar que isso aí pode ser alguma coisa relacionada ao Duende Verde, por exemplo, que pode estar aí comprando, afinal de contas, o Osborn tem muito dinheiro, pode estar comprando e transformando isso daí num prédio dele. Como também pode ser, por exemplo, o edifício Baxter lá do Quarteto Fantástico, que é um edifício muito grande também e que pode estar sendo construído aí. Eu já não acredito tanto nessa teoria, nessa última teoria aí, mas já que agora a Disney é dona de tudo e Homem-Aranha faz parte do universo Marvel, pode ser que eles estejam fazendo. Mas, sinceramente, é muito estranho que o edifício Baxter esteja sendo construído em cima da Torre Stark, então acho que não vai ser. E mais estranho ainda é a Marvel querer revelar uma coisa dessa, por exemplo,
num filme que não é deles, porque diferentemente da Fox, que é da Disney, a Sony não é da Disney, e a Sony emprestou só o Homem-Aranha, e ela pode remover o Homem-Aranha na hora que ela quiser dos filmes da Marvel aí. Ela fala, ó, a gente não quer mais, chega, não quero mais esse moleque fazendo parte do seu universo. E acabou o Homem-Aranha no universo aí dos Vingadores. Então eu acho que eles não revelariam nada desse tipo. Então eu acho que pode ser alguma coisa dentro do próprio universo do Homem-Aranha, que é, no caso, um edifício aí da empresa dos Osborn. Outra coisa interessante, logo em seguida, é que a gente vê o menino Parker pegando aí seu passaporte e fala, ó, eu quero pegar meu passaporte aí, mano. E aí, quando aparece o passaporte dele, repara que a gente vê aí o dia do nascimento dele é 10 de agosto e tal, só que a gente não vê absolutamente nenhuma data. Você pode ver aí no detalhe que tem só o nome de o dia. A gente não tem nenhuma data. E o passaporte americano não é assim. O passaporte americano tem data de tudo. Tudo, na verdade, em qualquer país, teoricamente, tem que ter data de tudo, né? Eles estão omitindo isso aí justamente para deixar essa coisa aí escondido de que se é antes ou depois de Guerra Infinita ou do Ultimato. Então, eu acho que, na minha opinião, esse filme se passa antes de Guerra Infinita, tá? Porque, inclusive, levantaram uma questão, não sei se é válido, mas levantaram uma questão dizendo que o ônibus que a gente vê o Peter indo para lutar contra o Thanos, começar a jornada dele contra o Thanos, pode ser justamente eles voltando dessa viagem aí que eles estão fazendo. Não sei se isso aí é válido ou não. Acho até que não, porque coitado do garoto, né? Ele sai de uma viagem que ele tava se ferrando pra caramba e já cai naquele busão ali, onde de lá ele vai direto pra lutar contra o Thanos, então é complicado. Uma coisa que me fez duvidar um pouco de ser antes é justamente eles estarem escondendo a data. Por que eles estariam escondendo se é antes? Porque se é antes, você citou, fala, gente, relaxa, todo mundo morreu, sim, o Peter morreu, tá todo mundo morto, isso aqui é antes. Pronto, você já acaba com todo o mistério, não tem ninguém ficar especulando nesse caso aí. Quando você esconde essa data aí, você pode estar simplesmente escondendo porque é depois de Guerra Infinita e depois de Ultimato, e aí você vai estar dando um spoiler do que vai acontecer em Vingadores Ultimato, mostrando que os Vingadores acabam retornando à vida de alguma forma. Então, o que me fez duvidar de ser antes de Guerra Infinita é essa cena aqui, mas mesmo assim eu sigo com o meu palpite de que é antes. Aí a gente tem duas cenas distintas, a gente vê que uma ele tá com o uniforme do Homem-Aranha, então provavelmente ainda é naquele negócio lá da causa do sem-teto, e logo em seguida ele tá com o uniforme lá atrás e vestindo uma roupa branca, que a tia May fala pra ele que é pra ele levar o uniforme dele lá de Homem-Aranha pra viagem que ele vai fazer. Ele fala que ele não quer levar porque ele quer se divertir e essas coisas, etc. Aí. Só que a tia May, isso no trailer brasileiro, a gente vê que ela coloca na mala dele o traje e fala, você quase se esqueceu disso. Então ele acaba levando o traje porque a tia May vai lá e coloca o traje na bolsa dele. Aí a gente tem toda uma sequência aí de imagens do Peter chegando no aeroporto, entrando no avião, indo pra Veneza, e daí quando eles desembarcam a gente vê aí o amiguinho dele tirando foto, lá atrás tem o ASM 212. ASM Amazing Spider-Man 212. Dei uma googada rápida para ver o que era isso daí, né? Essa edição. E é a primeira aparição do Homem Hídrico. Eu não sei se o cara que aparece de água aqui é o Homem Hídrico, né? A gente não sabe. Mas é uma referência aí que eles colocaram aí, esse primeiro easter egg que a gente consegue pegar aí. Logo depois eles vão, parece que é numa ópera, e aí tem uma piadinha muito boa que ele fala pra MJ e fala, ó, você tá muito bonita. Ela fala, então é por isso que eu tenho valor pra você. E ele fica todo desconcertado, assim, falando, não, cara, é zoeira, relaxa. Ela é muito sagaz, essa menina, e ela tem umas tiradas muito boas com ele é meio bocó. A gente vê eles chegando aí no hotel deles, um hotel bem porcaria mesmo, que tá em obras, aparentemente, e logo em seguida a gente vê Nick Fury aí, que bota o amiguinho do Peter Parker pra dar aquela dormidinha e fala, Peter Parker, então, eu ouvi falar de você. Aí o guri fala, você é o Nick Fury. Pois é, ele já sabia quem era o Nick Fury aí neste momento aí, então ele já sabe o que vem. Nessa cena seguinte a gente vê o Peter aí de barquinho aí junto com o Nick Fury, eles estão indo em algum lugar. O Nick Fury parece que tá indo mostrar alguma coisa pro Homem-Aranha, alguma coisa que o Homem-Aranha precisa ver para ele concluir essa missão. Logo depois a gente vê o Nick já em Londres, né? E aí a gente vê os busão e daí o Peter reclamando que o Nick tá roubando as férias dele. E aí a gente vê a primeira aparição de um elemental. A gente vai ter aí os elementais.
A gente vê que esse daí aparentemente é o de fogo, afinal de contas tá pegando fogo. Isso aí é em Londres. Essa outra imagem aí a gente vê o Nick Fury com aparentemente a Maria Hill, e esse aí pode ser o Homem-Areia, como pode ser qualquer um outro elemental aleatório aí que eles tenham criado só pra esse filme aí. Não sei dizer da onde é isso daí. Não sei dizer se isso é Londres ou se isso daí é realmente Veneza. Tem cara de ser Veneza um pouco, mas ao mesmo tempo acho estranho, porque a gente não vê quase água aí nesse lugar. Então, Veneza sem água é meio estranho, né? Então, a gente não tem como saber. Essa imagem é muito boa em Londres, né? A gente vê aí que tem o negócio de fogo ali e daí uns raios caindo. Eu acho que pode ter até dois elementais, né? No caso, a gente pode ter o elemental do fogo e a gente pode ter talvez exista um do ar ali, que consiga invocar raios, esse tipo de coisa. Ou pode ser só o elemental do fogo mesmo e os raios estão acontecendo justamente por causa dessa mudança de temperatura e o calor. A gente sabe que isso é o que provoca alguns efeitos naturais aí celestes, né? Então pode ser esse tipo de coisa. A gente vê o Homem-Aranha aí, esse traje novo eu achei muito bonito, tá top demais. Ele tá meio, é um azul ou um preto, né? Um azul bem escuro ou um preto, né? Que muda e ele parece que é mais voltado para planar, porque esses são lugares aí na Europa, não tem tantos prédios como, por exemplo, tem em Nova York para o Homem-Aranha ficar aí jogando a teia dele em qualquer lugar. Então parece que para esse tipo de lugar ele tem esse traje aí que é para ele poder planar mais ao invés de ficar só jogando teia também. Depois a gente vê esse elemental do fogo aí, ele parece muito o robozinho lá de Exterminador do Futuro, que agora eu esqueci o nome, mas eu vou botar aqui na tela pra vocês, por causa desse esqueleto assim, ele pegando fogo. Achei bem estranho. Essa cena eu achei muito intrigante, porque tem uns caras aí com umas armas, e isso aqui parece ser ali naquela ópera que eles vão, ou talvez seja lá no negócio, lá no início lá do pessoal do Sem Teto lá que estão fazendo. Mas eu acho que é mais na ópera. Agora, o que significa isso aqui? Não faço a menor ideia. Não sei por que eles colocaram essa galera de arma aqui. Parecem uns mafiosos. Não faço ideia. Tem um palpite, mas eu vou dizer um pouquinho mais pra frente. Depois a gente vê aí o pessoal fugindo, né, em Londres aí, toda a galera da escola, e a gente vê o traje do Homem-Aranha, o traje furtivo dele, ele vai ter vários trajes, esse é um traje mais de espionagem aí que ele tá tendo para combater essa galera. Aí a gente vê esse elemental da água, pode ou não ser o homem hídrico, né, isso aí é em Veneza, e aí a gente vê o seguinte: o homem hídrico joga aí água no Peter Parker e ele fica molhado. Por que eu tô fazendo essa constatação? É óbvio que se o cara jogar água nele, ele vai ficar molhado. O lance é que o Mistério é um vilão que ele trabalha muito com hologramas e ilusões de ótica. Ele é um cara que ele tem uma passagem pelo cinema, então ele sabe fazer efeitos visuais muito bem. Então, poderia ser que esse homem hídrico aí fosse algum tipo de holograma qualquer, e daí na hora que a água fosse pro Peter Parker ele não ia ficar molhado, né? Então parece não ser um holograma isso daí. E logo em seguida a gente vê aí o Mistério aí, ficou o visual dele muito legal, e essas ruínas me fazem acreditar que essa cena é no mesmo lugar onde o Nick Fury tá encarando aquele monstro de pedra, aquele monstro de areia lá. Então aqui dá a entender que ele tá encarando o homem hídrico lá, mas eu acredito que não, que é aquele homem de pedra lá. Ele ainda fala pro Peter Parker, fala, ó, se eu fosse você, eu ficaria fora disso. E daí ele solta os poderzinhos dele, ficou muito bom os efeitos. Tem tipo uns triângulozinho Illuminati, parece que é um triângulo e um olho, assim. E eu achei bem bacana isso aí. Logo depois a gente vê um homem hídrico aí, junto com o Mistério, e ele tá aí fazendo todo o trabalho dele, teoricamente, de herói aí, para impedir que o Homem Hídrico faça essas coisas ruins aí. O Mistério não é um herói. Ele é um vilão, né, nos quadrinhos. Porque ele está agindo como herói aqui é um mistério. Sem perdoem aí o trocadilho. Mas não era para ele estar agindo como herói, era para ele estar agindo como vilão. O que pode estar acontecendo? Ele pode ter criado os elementais de alguma forma aí, usando algum tipo de magia. Isso aí eles vão transformar um pouco o Mistério para ser um mago realmente, tipo um Doutor Estranho. E daí ele acabou fugindo do controle dele, por isso ele tá tendo que impedir. Ou pode ser apenas ele tentando aí dividir ali a atenção, né? Falar, ó, tá acontecendo isso aqui em Veneza. Enquanto isso aí, aqueles mafiosos lá que apareceram pode estar trabalhando de alguma forma para roubar aí
toda a Europa, bancos, artes e seja lá o que for que eles quiserem roubar aí. Então, o mistério ele distrai e daí aquela gangue lá pode agir. Outra coisa que pode também estar acontecendo é que simplesmente esses bichos aí existem e o cara realmente tá tentando ser um herói aí, ser tipo um anti-herói, mais ou menos igual o Venom é. E aí tá ajudando, mas não é tão brother assim, ele talvez tenha um caráter e um pouco duvidoso em alguns momentos. Última cena do trailer a gente vê aí passando aí na TV aí o que tá acontecendo, né? O Mistério lutando contra aquele homem de água lá. E a gente vê o pessoal falando, ah, nossa, quem que é esse cara? Ele é uma mistura de Homem de Ferro com Thor. E daí o Flash fala, ah, mas ele não é tão bom quanto o Homem-Aranha. O Homem-Aranha derrotaria ele. E essa é a melhor parte do Flash, porque ele odeia o Peter Parker, né? Pratica bullying com o Peter Parker, mas ele adora o Homem-Aranha. Então, ele tem isso aí de odiar e amar a mesma pessoa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês nos comentários aí, tanto do vídeo quanto do trailer. O que vocês acham? É antes ou depois de Guerra Infinita? É antes ou depois de Ultimato? O que vocês acham aí que vai acontecer no universo Marvel como um todo e etc. Peço que você deixe o joinha, se inscreve se não for inscrito e acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.